Beleza. Dá para ver minha tela, então? Estou vendo os slides? Sim? Acho que tá do complexo QRS aqui, aham. Isso, é isso aí. Beleza. Então vamos lá. Então hoje vamos falar sobre o complexo QRS. Lembrando, existe aquela sequência mais lógica de se interpretar o eletrocardiograma, que são aqueles passos, né? Então a gente vai sempre ver a identificação do paciente, a padronização do QRE, do eletrocardiograma. Então, se está 10 milímetros por milivolt, 25 milímetros por segundo, isso a gente já falou nas outras aulas. E depois, no eletro, a gente começa, propriamente dito, o ritmo, né? Para ver se é ritmo sinusal, ritmo ectópico e a frequência cardíaca. Depois disso, a gente vai avaliar a onda P. Onda P. Ó, galera, eu preciso de uma caneta, hein? Tá tenso escrever um negócio aqui. Se quiser fazer uma doação naquelas canetas, tá feio o negócio, né? Minha letra já é feia, escrevendo com mouse, então. Então, anormalidades da onda P vão refletir principalmente sobre cargas atriais, esquerda ou direita, tá? Depois a gente falou sobre o intervalo PR. Essa é a sequência de análise de todo o eletrocardiograma que você tem que fazer. Hoje a gente vai começar falando sobre o QRS, tá? Depois aqui a gente vai falar sobre o segmento ST, a onda T, o intervalo QT, e aí a gente cobriu o eletrocardiograma como um todo, né? Começando daqui para cá, não tem erro, você sempre vai cobrir todos os fatores. Então, hoje vamos começar com o complexo QRS. Então, o QRS representa a atividade elétrica dos ventrículos, né? E como a massa do ventrículo esquerdo é muito maior que a massa do ventrículo direito, essa atividade elétrica vai representar majoritariamente a atividade do VE, tá? E o que a gente tem que observar quando a gente avaliar o QRS, tá? Então, basicamente, são 4 coisas, tá? Amplitude, duração, o eixo médio do QRS e a morfologia, tá? Hoje a gente vai focar um pouquinho sobre amplitude, mas vai demandar alguns conhecimentos como do eixo médio, tá? O que é o eixo do QRS? Então, se vocês lembram lá na, no plano hexagonal, que tem aquelas benditas setinhas, né? Então aqui tá D1. Sempre que a gente vai ver um eletro, a gente tem que saber isso aqui, vocês vão acabar decorando com o tempo de tanto a gente falar. AVF, aqui a menos 30 graus vai estar AVL, e a mais 60 vai estar D2. Então, lembrando que cada derivação é como se fosse uma câmera que está observando daquele local a despolarização do vetor, né? E quando o vetor está indo em direção a essa derivação, a representação gráfica disso vai ser uma onda positiva. Quando ele está fugindo, vai ser uma onda negativa. Gente, eletro é isso. Você pegou isso, o resto vocês vão ver que vai ser bater no mesma tecla, tá? Então, por exemplo, a somatória de todos os vetores que despolarizam o ventrículo direito e esquerdo vai dar um vetor final médio, que vai ser a média de todos esses vetores. E na média, vou botar aqui um exemplo gráfico, vai dar mais ou menos aqui. Tá? Bonito, né? Beleza. Aqui. Na média, em torno aqui de 60 graus, vamos supor. Mas ele pode variar de menos 30 a mais 90. Tá? Então, o vetor médio do QRS aponta nessa direção, que é onde tem mais massa no ventrículo esquerdo, aponta nessa direção aqui, tá? Menos 30 a mais 90. Quando você tem alguma patologia, por exemplo, um paciente tem um TEP maciço e acaba uma sobrecarga no coração direito por um corpo pulmonar, por exemplo, você pode desviar o eixo aqui para a direita, tá? Então, sobrecargas no coração direito podem desviar o eixo para a direita. Tá? Ou então um pneumotórax, o cara faz um pneumotórax aqui do lado esquerdo e desvia o coração para a direita, vai desviar o eixo para a direita. Como que vai ser o eixo desviado para a direita quando a gente olha em D1, por exemplo? Né? O eixo normal, como ele aponta nessa direção aqui, o QRS normal sempre tem que ser positivo em D1, porque a derivação está indo em direção a D1. Então, notem, com QRS normal em D1, sempre vai ser positivo, tá? Esse é o normal. Quando tem um desvio do eixo para a direita, o paciente fez um TEP, por exemplo, ele pode fazer um QRS
negativo, predominantemente negativo em D1. Notem que aqui o QRS é mais negativo do que positivo. Isso denota um desvio do eixo para a direita, tá? Então, para a gente calcular o eixo médio, isso a gente vai falar mais específico na próxima aula, eu tenho que olhar principalmente duas derivações, D1 e D2, tá? Porque se o QRS for positivo em D1 e ele for positivo em D2, ele vai estar entre menos 30 e mais 90, tá? Então, notem aqui que um QRS normal é positivo em D2, ou seja, ele está indo em direção a D2. Quando você tem uma hipertrofia, o paciente hipertenso, mal controlado, muitos anos, aumenta muito a massa do ventrículo esquerdo e as forças vetoriais desviam o coração mais para a esquerda, para lá de menos 30, tá? Então, ele pode fazer um desvio deixo para a esquerda, para lá. E aqui em D2, o que vai acontecer é que o QRS vai ficar predominantemente negativo, tá? Então, quando o QRS é positivo em D1 e positivo em D2, o vetor médio vai estar entre menos 30 e mais 90, o vetor médio do QRS vai ser normal. Então, a gente vai treinar mais nas próximas aulas, mas é só um conceito que eu quero que vocês tenham, tá? Então, a gente vai avaliar a amplitude, ou seja, a altura dos QRS, né, aqui para baixo ou para cima, né? Então, essa amplitude pode ser alterada por ter uma amplitude muito grande ou pode ser alterada por ter uma amplitude muito pequena. A gente vai discutir isso nos critérios formais. A duração, você vê que o QRS ele tem que ser estreito, né? Então, se tiver uma duração QRS largo, assim, pode ser um bloqueio de rama, algum defeito de condução intraventricular. O eixo médio do QRS a gente sempre vai ter que calcular, tem uma maneira mais precisa de a gente calcular exatamente quantos graus está o eixo do QRS, mas uma maneira mais objetiva de se está desviado ou não é essa maneira de ver a positividade em D1 e D2. E a morfologia do QRS, então, às vezes ele tem uma onda Q patológica, o QRS normal, deixa eu limpar aqui que acho que eu poluí demais a tela. O QRS normal, aqui no plano horizontal de V1 a V6, ele tem esse predomínio negativo, desculpa, em V1 e V2, e um predomínio positivo em V5 e V6, de maneira que a onda R, que é a onda positiva do QRS, ela vai crescendo de V1 a V6, isso é uma morfologia normal do QRS, tá? Então, algumas coisas que a gente vai discutir, e hoje, principalmente, a gente vai falar sobre a amplitude, tá bom? Próximas aulas a gente vai abordar os outros tópicos de maneira mais objetiva. Então, em relação à amplitude do QRS, o QRS não normal não deve ultrapassar 20 milímetros no plano frontal. O plano frontal lá, para quem não lembra, é D1, D2, D3, cadê a canetinha? AVL, AVR, AVF, tá? E o plano horizontal não deve passar 30 milímetros, V1 a V6, tá? Isso, se tiver QRS acima de 20 milímetros no plano frontal, ele tem uma amplitude aumentada, e ele também pode ser patológico se tiver uma baixa voltagem, tá? Então, quando não tem nenhuma deflexão maior do que 5 milímetros no plano frontal, ou 8 milímetros no plano horizontal, a gente fala que tem uma baixa amplitude, uma baixa voltagem, um efeito dielétrico pode ser falado também, que é aquela a característica da física que a eletricidade não consegue passar, né, não consegue conduzir, acaba fazendo como se fosse, sei lá, uma dificuldade para conduzir energia, não sei. Então, existem causas várias para amplitude alta ou baixa do QRS, tá? Então, alguns exemplos aqui, biotipos, pessoas que são altas e magras, elas podem ter um QRS de maneira mais ampla, isso não necessariamente ser uma doença para o paciente. Crianças também têm um QRS mais amplo, homem mais do que a mulher tem a mama que pode afastar os eletrodos, dificultar a transmissão de energia, o QRS vai ficar menorzinho. Homens negros tendem a ter uma parede posterior, né? Antigamente falava posterior, agora mais a gente sabe que a parede posterior nada mais é do que a parede lateral do VE, pode ter uma hipertrofia dessa parede e ter uma voltagem mais alta. Então, atletas de alta performance podem fazer um aumento da massa do VE. Sobrecargas ventriculares, aqui é o que a gente vai focar na aula, tá? É a principal causa de aumento de voltagem do QRS. Efeito Brody ou Brody fala em relação ao aumento da condutância elétrica pelo sangue, enfim, nada muito só para citar aqui. E causas de baixa voltagem, aqui na clínica, em geral, a gente vê muito pacientes obesos, pacientes anasarcados, com derrames cavitários, derrames pleurais, pericárdicos. Paciente DPOC também costuma muito ter o QRS pequenininho. Pacientes com fibrose miocárdica importante, isso também pode gerar QRS pequenos, pode ser uma alteração patológica,
né? Às vezes aquele cara com um quadro clínico, uma dispneia, você não sabe se é uma IC, o que que é, você vê aquela amplitude bem reduzida do QRS, já pode sugerir uma alteração, talvez seja algo a ser valorizado o diagnóstico de IC, se você estava meio que descartando esse diagnóstico. Miocardiopatias várias podem causar um QRS pequenininho, e doenças de depósito também, como amiloidose, hemocromatose, podem causar QRS pequeno, tá bom? Mas o que a gente vai falar aqui na aula é critérios de sobrecarga ventricular esquerda, tá? E o primeiro, eu poderia pegar a aula aqui e botar os critérios e falar, ó, tem esses critérios, isso aqui, decora isso aqui, pronto. Mas isso daqui vocês vão, se vocês decorarem isso daqui, vocês vão esquecer daqui a um dia. O importante é vocês entenderem aqui na base dos vetores. Uhul, vetor. Não vamos parar de falar nunca. Lembrando que o eletro nada mais é que a representação gráfica desses vetores, né? Então vamos relembrar aqui o que a gente falou na aula anterior. Qual é a sequência de ativação normal do ventrículo esquerdo, tá? Então vai lá, nó sinusal, despolariza o átrio direito, átrio esquerdo, nó AV, pausa fisiológica, e depois começa a despolarizar os ventrículos. O primeiro vetor de despolarização ventricular é a ativação do septo interventricular, que gera esse vetor aqui, que é o vetor 1, tá? Então lembrando lá, a despolarização inicia do endocárdio, peripicárdio, gera vários pequenos vetores aqui, né, do VE, e do VD também, só que o septo do VD é mais fininho, então o vetor resultante é o vetor que ganha, que é do VE, tá? Então aponta nessa direção aqui. Em V1 e V2, que está olhando o coração mais ou menos daqui, dessa direção, é um vetor que está indo em direção a V1 e V2. Ele vai gerar o quê? Uma onda positiva. Por que que gera essa onda R positiva inicial pequenininha? Porque está indo em direção. Em V5 e V6, que é uma derivação lateral, que está olhando o coração mais ou menos daqui, aqui era para ser um olho assim, olhando, tá? Tô olhando aqui nessa direção. Nessa direção. Em V5 e V6, são derivações laterais lá do coração, vai gerar uma onda Q, porque esse vetor está se afastando de V5 e V6, tá? Isso aqui é o normal, tá? E na sequência existe a ativação da parede livre dos ventrículos. VE gera vetores nessa direção aqui, e do VD, vetores nessa direção aqui. O vetor resultante do VE, ele coloca aqui como 2E, é o segundo vetor à esquerda, e o segundo vetor à direita aponta nesse sentido. Mas note o tamanho desse vetor para aqui e para a esquerda, ele é bem maior do que o vetor do VD, porque tem mais massa no miocárdio. E o vetor resultante vai ser esse vetor aqui, que vai gerar o principal componente do QRS, que aqui em V1, como é uma onda que está se afastando de V1, vai ser uma onda negativa. Uma onda negativa após uma onda positiva a gente chama de onda S, vai gerar essa onda aqui. É uma onda maior do que essa primeira, porque o vetor é maior também. E em V5 e V6, opa, ele está indo mais ou menos em direção a V5 e V6, ele gera essa onda positiva aqui, tá? Então isso aqui é o normal que acontece. Então o primeiro vetor, a despolarização R, o segundo vetor, a somatória do segundo e terceiro vetor. O terceiro vetor é esse daqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é a despolarização das partes mais basais do coração, que aponta nessa direção aqui, muitas vezes no eletro ele fica apagado, fica em conjunto com o vetor 2, tá? E na sobrecarga ventricular esquerda, o que acontece é uma exacerbação do normal. Então aumenta a quantidade de massa no VE aqui, e esse vetor que é desse tamanho, ele fica maiorzão aqui. E acaba deslocando um pouquinho, deixa eu arrumar então, acaba deslocando um pouquinho para a esquerda às vezes, para cá. Nossa senhora. Acho que forcei um pouco a barra, né? Joga um pouco para a esquerda e fica um módulo maior. Então, o que vai acontecer aqui, de novo, a despolarização normal, né? Então, o primeiro vetor septal, o vetor do VE, o vetor do VD, vai gerar esse padrão RS aqui em V1 e V2, e esse padrão QR em V5, V6, D1 e FL. Quando tem hipertrofia, sobrecarga, na verdade, aqui uma hipertrofia, né, que a gente está visualizando, mas gera uma sobrecarga no eletrocardiograma, esse vetor fica maiorzão. Então, em V5 e V6, a onda R fica mais autona. É a mesma onda aqui, observando de V1, essa onda fica mais negativona aqui, fica uma onda profunda. Então fica um QRS com grande amplitude. Uma S importante em V1 e uma R grande em V5 e V6. E no ventrículo direito, o que acontece aqui é que esse vetor que é pequenininho aqui, quando tem uma sobrecarga do ventrículo direito,
ele fica um vetor maiorzão apontando nessa direção. E é mais difícil de você ver isso no eletro. Quando acontece, significa que já há um grau importante de sobrecarga do ventrículo direito para vencer as forças dos vetores do ventrículo esquerdo. Então, quando esse vetor aparece aqui no eletro, em V1, que está olhando aqui de frente, né? V1 está olhando para cá, vai aparecer uma onda R mais ampla em V1. Onda R em V1 é pequena em relação à onda S, não é uma onda grande, né? Por que está maior aqui? Porque tem uma sobrecarga do ventrículo direito, tá? E em V5 e V6, ele vai aparecer uma onda S profunda, que é esse vetor que está fugindo de V5 e V6, tá? Então, esse aqui vão ser critérios de sobrecarga ventricular direita. Aí o resto, meu amigo, é você saber que existem os critérios lá e a gente treinar isso daqui. Mas se você entender esse conceito aqui, você vai entender quando você bater o olho e falar, tá estranho isso daqui, sobrecarga de VE ou um paciente mais grave com uma sobrecarga de VD. Então aqui o exemplo, um paciente com sobrecarga de VE, ondas S profundas aqui em V1, ondas R amplas em V5, tá? Esse aqui é o critério clássico que o pessoal gosta, o Sokolov-Lyon, Sokolov-Lyon, né? Que a soma da onda S em V1 com a onda R de V5 ou V6, né? Qual for maior, se a onda R de V5 for maior, você usa ela, se a onda R de V6 for maior, você usa ela, é maior que 35 milímetros, significa que o paciente tem sobrecarga ventricular esquerda, tá? Se só decorar essa informação, você vai esquecer. Você tem que entender que tem lá os vetorzinhos que agem para gerar isso daqui. E daí, um abraço, tá? Então, algumas considerações em relação à sobrecarga ventricular. Eu, pensando nesse slide, até eu me confundi, né? Mas a sobrecarga de VE é diferente de hipertrofia de VE, tá? Então, a sobrecarga fala em relação a um diagnóstico eletrocardiográfico. Hipertrofia é um diagnóstico ecocardiográfico ou na ressonância. Eu tô tudo torto na câmera aqui, mas não importa. Um diagnóstico ecocardiográfico ou na ressonância, onde você vê realmente um aumento de massa do ventrículo esquerdo. E a gente sabe que o método ecocardiográfico ou de ressonância cardíaca, ele é mais específico e detecta mais precocemente algumas alterações, tá? De maneira que os critérios de sobrecarga ventricular esquerda, eles vão ser bem específicos. Então, quando o paciente tem uma alteração no eletro, é um paciente mais grave que com certeza tem alguma hipertrofia no coração, quando se fizer um método de imagem. E eles têm uma baixa sensibilidade, tá? Então, às vezes o paciente tem alguma alteração e o eletro não detecta, tá? Então, como eles têm essa baixa sensibilidade, tem vários critérios que a gente vai falar aqui um pouquinho, às vezes você tem sobrecarga num critério, não tem no outro, então às vezes tem que conhecer alguns critérios e testar diferentes critérios para saber, para melhorar a sensibilidade do seu método, tá bom? E saber que quando o paciente tem sobrecarga no eletro, isso é um preditor independente de eventos cardiovasculares, tá? Esse é um paciente mais grave. De maneira que o eletro é um exame que não custa nada, é amplamente disponível, e você pode usar todo dia na enfermaria, no hospital, no seu consultório, tá? E no caso aqui do paciente hipertenso, um tratamento otimizado pode reduzir mortalidade e pode reverter também essas alterações eletrocardiográficas, tá bom? Esse slide, então, ele fala um pouquinho sobre a hipertrofia e sobrecarga, né? Aqui a gente está falando sobre hipertrofia, um coração normal, aqui um coração hipertrofiado, né? Um índice de massa aumentado, um padrão que a gente chama de concêntrica, né? Geralmente, doenças que causam sobrecarga de pressão, como uma estenose aqui, valvar aórtica, onde o sangue tem dificuldade de passar do VE para a aorta, isso gera um aumento de pressão no VE, gera esse padrão de hipertrofia concêntrica. Doenças que causam sobrecarga de volume, como insuficiência aórtica, que a válvula aórtica tem uma dificuldade em fechar e acaba refluindo o sangue e gera uma sobrecarga de volume, vai fazer esse padrão mais de hipertrofia excêntrica. Antigamente se falava em sobrecarga padrão sistólica e padrão diastólica, mas isso já foi recomendado abandonar. Talvez seja, na verdade, um mesmo espectro de gravidade da mesma doença, né? Então, eu não vou nem citar esses critérios de sobrecarga sistólica ou diastólica que frufruzíssimo. Como eu falei, existem vários critérios de sobrecarga. Cadê meu mouse? Existem vários critérios de sobrecarga, mas o importante é vocês entenderem aqueles conceitos, tá? E a gente vai falar sobre três principais que são os mais consagrados e utilizados na prática clínica. Então, Sokolov-Lyon, Cornell e o score de Home Hill Tests, tá? Existem outros aqui, tem até interessante saber que existe. Critério de 12 derivações, você somar a amplitude máxima da onda R, S, cada uma das derivações da maior que 179, né? Tem vários outros aqui mais complexos, mas
Importante são esses três que eu quero que vocês saibam, tá bom? Então, o Sokolov-Lyon já falei. Existe o critério original e depois um critério expandido, que é a onda S de V1 ou V2, qual for maior, com a onda R de V5 ou V6 maior que 35 milímetros. Então, você soma a amplitude lá da onda S de V1, né? Aí você soma aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 quadradinhos. Então, 10 mais onda R de V5 ou V6. Vamos lá, aqui V5, tá? 1, 2, 3, 28. 10 mais 28, deu 38, maior do que 35, sobrecarga ventricular esquerda documentada, tá bom? Bem simples. Então, é o número de quadradinhos que você vai somando aqui. Validado em pacientes mais velhos, né? Talvez exista essa linha de corte, pacientes mais jovens usar 45 milímetros. E como eu falei, dá muito falso positivo em jovens, né? Então os jovens são mais magros, longilíneos, e dá muito falso negativo em idosos, né? Então idoso tem muita doença pulmonar, deformidade torácica, obesidade, que são fatores que podem diminuir a amplitude do QRS e dar um falso negativo e o paciente ter sobrecarga ventricular, hipertrofia na verdade, o eletro não detectou, tá? Um outro critério bem legal criado pelo Sokolov é um que você olha uma derivação só, bate o olho ali e já era. Então, onda R de AVL maior que 11 milímetros, já igual a sobrecarga ventricular esquerda. A derivação AVL, ela olha, assim como D1, V5, V6, ela olha bem aqui a parede do VE. Então, quando tem um vetor importante, grande aqui, gera uma onda grande em AVL, está documentado, então, sobrecarga ventricular esquerda, tá bom? Então, Sokolov-Lyon, S de V1 ou V2 com R de V5 ou V6 maior que 35, ou R de AVL maior que 11 milímetros. Eu lembro quando estava fazendo faculdade que foi esses negócios de sobrecarga que eu, nossa senhora, não entendia porcaria nenhuma. Então, eu gosto de tentar ensinar de maneira que seja racional e não ficar, tipo, decorando RGS, não sei o quê. Nossa, tá. Então, vamos tentar entender. E aqui, então, um exemplo de sobrecarga ventricular, né? Olha, tá meio bagunçado aqui, mas V1, V2, V3, V4, V5, V6. Você vê que em V5 aqui o paciente tem uma onda R bem ampla. Se somar com a onda S de V1 aqui, vai dar mais que 35 quadradinhos, né? Então, cada quadradão desse tem 5 quadradinhos. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 10. Então, deu mais que 35 quadradinhos, né? Aqui em AVL também tem 5, 10, 15 quadradinhos também. Fecha critério para sobrecarga ventricular esquerda. Aqui está só aproximando. Beleza. Então, Sokolov-Lyon foi. Critérios de Cornell, tá? Então, Cornell tem a diferença para homem e para mulher. A gente soma a onda R de AVL, AVL vê bem a derivação, vê bem o ventrículo esquerdo, com a onda S de V3, tá? Maior que 28 no homem e 20 na mulher. Então, aqui um exemplo, onda S bem profunda aqui em V3, onda R ampla aqui em AVL, tá? Bem objetivo também, eu gosto de usar bastante ele porque não tem muita coisa. Mas são critérios que dependem muito da voltagem do QRS, né? E eu conversei com vocês que a voltagem ela tem problemas também, porque você pode dar falso positivo, dar falso negativo. Então, um critério mais elegante, muito bem aplicado, que deve ser bem aplicado, é o critério de Home-Hill-Chestes, que é uma pontuação. A gente vai ver 6 fatores aqui e vai pontuar. Então, a gente vai acabar evitando usar o diagnóstico, dar o diagnóstico de sobrecarga apenas para o critério de voltagem, né? Então, é claro, o critério de voltagem vai entrar aqui também. Então, o critério de voltagem vai ser onda R ou S nas frontais maior que 20 milímetros. Você vai pontuar 3 pontos, tá? Ou onda R em V5 ou V6 maior que 30. É aquilo que eu falei lá no começo, né? O plano frontal maior que 20, o plano horizontal maior que 30, né? Um dos primeiros slides lá. Então, se tiver esse aqui, ele pontua 3 pontos. Alterações secundárias da repolarização ventricular. Esse padrão strain aqui, que o pessoal sempre fica em dúvida, né? Então, o paciente com uma sobrecarga muito importante do ventrículo, e aqui eu estou desenhando a parede do ventrículo, ele pode gerar uma isquemia relativa, né? A circulação coronariana é epicárdica, ela vem aqui por cima, isso aqui é uma coronária, e muitas vezes ele pode fazer uma isquemia na região endocárdica, que é mais sensível. E o padrão de lesão subendocárdica vai gerar um infradesnivelamento do segmento ST, tá? Um padrão de uma onda T negativa, tá? Então,
esse daqui, mais ou menos assim, não é bem, ficou muito elegante aqui esse desenho, é esse padrão de strain, que tem essa infradesnível do segmento ST, a gente vai falar sobre o segmento ST numa aula adequada, com essa onda T negativa, que tem uma fase mais rápida, o início mais ascendente lento, tá? Então, isso significa um paciente que pode ter uma hipertrofia importante aqui, isso gerar até um grau de isquemia miocárdica por uma desproporção entre fibra e vaso, tá? Isso daqui pode até ser já significar um paciente mais grave, com uma sobrecarga mais importante, tá? Isso aqui já é um critério até de gravidade. Então, se o paciente tiver esse critério, ele vai ter 3 pontos. E se vocês lembrarem lá que o digital, a digoxina, ele pode fazer aquele padrão do infra, com onda T em colher. Se ele tiver uso digital, então a gente considera, valoriza menos, dá um ponto só, porque pode ser secundário ao uso do próprio digital, tá bom? Então, 3 ou 1 pontos. Um outro critério que a gente vai usar aqui na sequência é sobrecarga atrial esquerda, tá? É um critério indireto. Então, você imagina que se o paciente tem sobrecarga no ventrículo esquerdo, por comunicação, ele vai gerar uma sobrecarga no átrio esquerdo. Pode gerar também nas veias pulmonares, até dispneia na sequência. Mas, então, é um critério indireto de que se o paciente tem sobrecarga atrial esquerda, talvez ele tenha sobrecarga ventricular também, tá bom? Se ele tem sobrecarga ventricular, ele pode ter sobrecarga atrial. E aqui ele valoriza o critério de Morris, né? Que a gente já discutiu na aula específica, que é em V1, a onda P, isso aqui é onda P, tá, galera? Onda P, que tem essa característica normal de ser fase positiva e fase negativa, então a gente fala plus minus, e a gente sabe já que a segunda fase da onda P representa o átrio esquerdo, a exploração do átrio esquerdo. Quando ela tem uma onda P mais profunda, maior do que 1 milímetro de profundidade, do que 1 milímetro de duração, né, um quadradinho quadrado, a fase negativa dá um quadradinho quadrado, esse é o critério de Morris para sobrecarga ventricular esquerda. Aqui ele vai pontuar 3, sobrecarga atrial esquerda, desculpa, 3 pontos, tá? Um outro critério, vamos apagar aqui. Um outro critério aqui eu já citei um pouquinho, que é o desvio do eixo do QRS para além de menos 30, né? Então, D1 tá aqui a 0 graus, AVF, tem AVL aqui, né? Que tá a menos 30. Então, quando tem alguma sobrecarga ventricular esquerda, aquele eixo do QRS ele pode ser deslocado para lá. Acaba deslocando muito para a esquerda lá. Então, desvia o eixo do QRS para a esquerda. No eletrocardiograma, a onda, o QRS em D2 vai ser um QRS predominantemente negativo, tá? Vai ter um desvio do eixo para a esquerda. Então, D2 é esse daqui. Quando ele está negativo em D2, ele está indo para lá de D2, tá? Qualquer ângulo para cá vai ser negativo em D2. Então, a gente vai falar sobre o eixo QRS, a gente vai treinar isso durante o curso, mas um desvio do eixo QRS vai acabar pontuando 2 pontos, tá? E um aumento da amplitude do QRS, tá? Então, o paciente tem muita hipertrofia ventricular, tem muita massa do ventrículo e demora para despolarizar, tá? Então, ele vai acabar pontuando 1 ponto aqui se o QRS for maior que 0,09, tá? Então, você calcula o tempo total do QRS e vê se ele dá maior que 0,09, tá? Cada quadradinho é 0,04, tá? Então, 2 quadradinhos é 0,08, maior ou igual que 0,09, vai pontuar 1 ponto, né? Então, muita hipertrofia, aumento de massa, pode demorar para despolarizar o ventrículo. E o tempo de ativação ventricular, também conhecido como deflexão intrinsicoide, que é do início da onda R, do QRS, até aqui o ápice da onda R, né? Esse intervalo aqui, quando ele demora mais que 0,05 segundos, demora muito para ativar o ventrículo, o QRS vai ficando mais largo, sugere sobrecarga, né? Então, o paciente, muitas vezes, o paciente que tem uma hipertensão mal controlada, ele vai gerando o QRS amplo, vai alargando o QRS, eventualmente ele acaba evoluindo até com um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então, você vai avaliar vários critérios, né? Você vê que a gente não depende só da voltagem do QRS, né? Então, existe o critério de voltagem que deve ser aplicado, mas a gente vê outros sinais. Então, alteração na repolarização, sobrecarga atrial esquerda, desvio do eixo. Então, o critério de Home Hill Chestes, ele tem uma sensibilidade aí em torno de 50%, tá? Então, ele não é muito sensível, mas ele é bem específico aí, acima de 90%, tá? A especificidade do método é bem boa. É um método mais completo para avaliar a sobrecarga, você não fica tão dependente de outras coisas, tá? Então, aqui tem um exemplo, um homem de 36 anos com uma estenose valvar aórtica importante, né?
Grave é um termo que a gente não usa muito, né? Porque às vezes ele é importante esse nós e o paciente está bem, tá? Não está grave, né? Parece que dá uma conotação assim. Então aqui vão ter vários critérios aqui, né? Vamos testar. Então eu até botei aqui critério de voltagem maior que 20 milímetros no plano frontal. Não tem, mas no plano horizontal aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais que 30 aqui em V3, né? Então ele acaba pontuando 3 pontos. Aí esse em V2 maior que 30. Alteração da repolarização nesse padrão strain de VE, né? Então, infra do ST com a onda T invertida, né? Então, tem aqui em EVL também. Sobrecarga lateral esquerda. Aqui em V1, não parece ter, não. Não parece ter. Deixa eu ver na cola aqui. Ausente. Ufa, acertei. Desvio do eixo QRS, 2 pontos, né? Então, o eixo QRS, ele é positivo em D1, e em D2 ele é isoelétrico, né? Então, ele é isoelétrico em D2, então ele está perpendicular a D2, né? A gente vai falar sobre a aula específica, né? Mas ele está perpendicular a D2, D1, AVF, AVL, aqui é D2. Ele está perpendicular a D2, ele tá indo em direção e depois ele está fugindo, né? Então é plus minus. Uma hora ele está indo, uma hora ele está fugindo. Então ele está a 90 graus. Então ou ele está aqui para cima, ou ele está aqui para baixo. Mas como ele é positivo em D1, ele só pode estar aqui para cima, tá? Então ele está a menos 30 aqui. Então, quase que um desvio do eixo do QRS, tá? Não se preocupe se você não entendeu nada, a gente vai falar com mais calma depois. A duração do QRS maior que 0,09. Aqui do início do QRS tem. Bom, o QRS começa aqui, 2. Vê que não fecha um bloqueio de RAM, mas é um QRS que é quase que largo aqui, né? Em 0,010, né, segundos. Então, ele acabou pontuando um ponto aqui. E o tempo de ativação ventricular, que é do início do QRS até o nadir da S aqui, e vai dar 0,06 segundos. Então, ele vai. O critério de home hill chest, o mais importante eu não falei, que o total, quando é maior que 5 pontos, o paciente tem sobrecarga ventricular. Quando ele tem 4 pontos, é possível que ele tenha sobrecarga ventricular esquerda. Aqui o nosso paciente, ele gabaritou quase, ficou com vários pontos, 10 pontos aqui, tá bom? Só um exemplo prático. Então, mas lembrando que você não precisa decorar isso daqui, tá? Você tem que entender, e se você está na dúvida, você vai lá e cola, tá bom? Não tem problema. Beleza? Então, sobrecarga ventricular esquerda, era isso que eu queria falar. Principais, então, Sokolov, Cornell e critério de home hill chest, tá? Tem que entender os conceitos, porque daí fica mais fácil de você ir treinando e decorar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sobrecarga de ventrículo direito, tá? A sobrecarga do VD, um pouquinho, ela é um pouquinho mais difícil e mais rara de você encontrar no eletrocardiograma, que justamente o ventrículo esquerdo, ele é muito mais hipertrofiado que o VD. Então, para chegar num ponto onde o VD vai vencer as forças elétricas do VE, o paciente já tem uma disfunção, uma dilatação do VD bem importante, tá? Então, quando aparece no eletro, é porque já tem um aumento de massa do VD bem importante. No ecocardiograma, deve estar bem alterado desse paciente, tá? Em crianças que têm cardiopatias congênitas, como sinose pulmonar, patologia de Fallot, CIV, CIA, o diagnóstico é mais fácil. Também elas têm um predomínio do coração direito no eletrocardiograma, então é mais fácil de diagnosticar. Em adultos, geralmente a sequela de alguma estenose mitral importante, que evolui com uma hipertensão pulmonar, e daí sinais de VD, é um paciente mais até fim de linha. Ou então, mais frequentemente na prática, pacientes com doenças pulmonares evoluindo com hipertensão pulmonar e disfunção do ventrículo direito, um corpo pulmonar, então, tá? Paciente com DPOC, doenças pulmonares, tá? E vocês lembrando lá na posição dos eletrodos, o V1 aqui, ele está olhando direto o VD, V1 e V2. Então, é a derivação que a gente mais vai olhar para detectar a sobrecarga ventricular direita, tá bom? Então, existem alguns critérios, tá? O principal critério que a gente vai ter, geralmente, o paciente com sobrecarga ventricular direita, ele vai ter um desvio do eixo para a direita, então ele vai ter em D1 um QRS predominantemente negativo, tá? Vai ter um desvio do eixo para a direita. Como o V1 está olhando diretamente o VD,
vai haver uma mudança de força nas cargas do vetor. Peraí, deixa eu abrir. Aqui. Esse é a imagem que eu queria. Então, então tem aqui você vê que o VD está bem hipertrofiado, né? Isso vai gerar um vetor resultante que vai apontar nessa direção aqui. Em direção a quem? V1. V1 está aqui na frente, olhando o coração de frente. Ele olha o VD, tá? Então, se ele gera essa ondona grandona, está indo em direção a V1, até canso de falar, vai gerar uma onda R ampla aqui em V1, tá? Vocês lembram lá do normal, como que é? É uma onda R pequenininha e depois uma onda S mais profunda, né? Esse é o padrão normal de V1, padrão RS, né? Porque o VE, o vetor vetorial, o vetor do VE geralmente vence aqui e aponta nessa direção. Nesse caso aqui existe uma importante hipertrofia barra sobrecarga aqui do VD e gera esse vetor que vai gerar em V1 essa onda R ampla, tá? Então, aqui no critério, uma onda R com voltagem V1 maior que 6 milímetros, tá? Sugere uma sobrecarga num paciente com desvio do eixo para a direita, sugere uma sobrecarga ventricular direita. Aqui, nesse caso, o paciente tem um QRS que é predominantemente negativo em V1, tá? Então, V1 e até vocês encherem o saco de mim. Então, D1 tá para cá. O QRS ele é negativo, ele tá fugindo de D1, então ele tá para cá, né? Para lá de mais 90. Ele está fugindo de D1. Então o QRS fica negativo em D1, tá? Desvio do eixo para a direita. Ondas R amplas aqui em V1. 5, 10, 12 milímetros aqui, maior que 6 milímetros, tá? E uma relação da onda R com a onda S de V1 maior que 1. Então a onda R de V1 é maior do que a onda S, né? Então aqui tem, sei lá, 12 quadradinhos dividido por 5, tá? Vai ser maior do que 1. Não sei fazer esse cálculo. É, Então aqui onda RS maior do que 1, tá? Ondas S profundas em V5, tá? Então aquele vetor que aponta para o VD vai estar fugindo de V5 e V6, tá? Então aqui aquele vetor vai estar fugindo de V5 e V6. O que vai gerar em V5 e V6? Onda S, tá? Vai gerar onda S aqui em V5 e V6. Então você tem ondas S maior do que 10 milímetros em V5, onda S em V6 maior do que 3 milímetros, não é para ter. Lembra que em V5 e V6 é para ter um predomínio de ondas positivas, que eu falei no começo? Então, por que que tem isso? Está tendo algum desvio dos vetores lá para a direita, tá? Então, a soma onda R de V1, onda S de V5 e V6 maior que 10,5, também é um critério proposto por Sokolov, lá no trabalho original dele para sobrecarga ventricular direita, tá? E também existe o padrão de strain do ventrículo direito, o mesmo padrãozinho ali de strain do VE, que tem aquele infradesnível com onda T assimétrica, ele também pode ser predominantemente aí nas derivações que vão olhar mais o ventrículo direito, de V1 a V3, tá bom? Eu vou dar exemplos aqui. Então, vou apagar aqui. Então, aqui nesse caso, tem o desvio do eixo para a direita, demonstrado pelo QRS negativo em D1, onda R ampla aqui em V1, aqui em V5 e V6, ó, opa, aqui é V3, V5 e V6, esquece aqui, ondas S profundas aqui em V5 e V6, tudo isso são critérios de sobrecarga ventricular direita, tá? Tá certo, aqui o eixo desviado para a direita de novo, olha aqui V4R, mas V1 aqui, olha o tamanho dessa onda de V1, não é para ser isso, gente. Aqui é o padrão típico de strain de VD, que se alastra aqui até V4, na verdade, né? Tá? Então, ondas R amplas em V1, strain de VD, desvio do eixo para a direita, tudo isso denotando uma sobrecarga do ventrículo direito, né? Então, você pega um paciente teu, DPOC, faz um eletro na enfermaria, e tem um eletro parecido com isso, desvio do eixo, não precisa nem fazer o eco, meu querido. O paciente já é mais grave, tá? De novo, QRS negativo aqui em D1, em V1, olha, onda R ampla aqui em V1, com esse infradesnível, com onda T assimétrica, tá? Strain de VD. Onda S profunda aqui em V6, onda S profunda em V5, tá bom? Não é para ter isso aqui normalmente, tá? E existe uma alteração que gera um vetor, que não é um vetor tanto aqui que aponta para essa direção. É um vetor predominantemente na região basal aqui do VD, tá? Então, só para vocês lembrarem, lembra, o primeiro vetor da despolarização do septo ventricular aponta nessa direção,
Depois vem o segundo vetor que aponta nessa direção, direção ativação das paredes livres dos ventrículos, a somatória dos vetores aponta nessa direção. E tem um terceiro vetorzinho que representa a ativação basal dos ventrículos, que aponta nessa direção aqui para cima. Nossa, ficou bonito. Para cima aqui, tá? Que representa a ativação das regiões basais aqui dos ventrículos, tá? Então, alguns pacientes, eles têm uma sobrecarga mais da região basal, uma hipertrofia, vamos dizer assim, mais da região basal do ventrículo direito, tá? Isso pode gerar, na verdade, um aumento desse vetor aqui, esse vetor 3 que fica mais para cá. Em vez de ser esse outro vetor que aponta para cá, ele aponta mais para cá, tá? Então, em V1, e não vai ter aquela onda R ampla em V1, né? Porque o vetor predominante vai ser lá para cima, tá? O que isso vai gerar, tá? Aqui você tem um desvio do eixo para a direita. Você vê que ele não tem tanta onda R ampla aqui, sabe? Mas aquele vetor que aponta lá para cima, ele vai gerar a onda S de V5 e V6, né? Então, deixa eu voltar aqui. Acho que confundi a cabeça de vocês. Então, vamos pensar em V5 e V6 aqui. V5 e V6, né? Então, em V5 e V6, esse primeiro vetor aqui, ele gera uma ondinha Q, e depois ele gera uma onda R ampla, e depois uma ondinha S, né? QRS, onda S. E essa onda S é o vetor 3 da despolarização. Quando existe um vetor 3 muito grandão aqui em V5 e V6, ele pode gerar uma onda S mais profunda em V5 e V6, entendeu? Isso significa um vetor da despolarização mais basal do ventrículo aumentado, tá? Então, ele vai ter um predomínio de ondas S aqui no eletrocardiograma, tá? Então, o eletro, se lembra que tem que ter uma progressão de onda R na parede anterior, mas a onda S tem que ir diminuindo também. Aqui, no caso, a onda S está grandona, tá? Então, paciente com desvio do eixo para a direita, ondas S profundas aqui até V5 e V6, sugerindo possivelmente uma sobrecarga de VD, mais um padrão de saída de ventrículo direito. Ficaria elegante falar isso na visita, né? Tá bom? Então, é um pouquinho mais complexo aqui, eu acho que vocês decorarem isso daqui, vocês nunca vão decorar, mas vocês entenderem esses conceitos, fica um pouco mais palatável, e com o tempo, treinando, pô, peguei um cara com DPOC na enfermaria, quantos DPOC vocês pegam na enfermaria de clínica médica? Todo dia tem uns 3, 4 internados, faz eletro em todo mundo, vê quem que é o cara mais grave, aquele cara que tiver o eletro alterado, ele já tem um coração direito bem grave, então ele se prepara, que esse paciente tem um prognóstico bem pior, porque para chegar a fazer alteração no eletro de sobrecarga muscular direita, é porque o negócio tá bem mais grave, tá bom? Então, é um método bem simples, você faz lá o eletro em 5 minutos e você já dá um prognóstico bem mais grave para o paciente, você já se prepara que é um paciente mais grave, tá bom? E a sobrecarga biventricular é um diagnóstico mais difícil, porque se por um lado a sobrecarga de VE puxa o coração para a esquerda, a sobrecarga de VD puxa o coração para a direita e acaba meio que equilibrando, sabe? Então, alguns critérios eletrocardiográficos. Então, o paciente tem um padrão de sobrecarga ventricular esquerda, tem onda R's amplas em V5 e V6, mas um desvio do eixo para a direita, não faz sentido, né? O sobrecarga ventricular esquerda geralmente puxa o coração para a esquerda, desviou para a direita, então você soma o desvio do eixo para a direita, mais com os critérios de sobrecarga ventricular esquerda, para pensar em sobrecarga biventricular. Ou então o contrário, ele tem padrão de sobrecarga ventricular direita, R ampla ali em V1, e tem um eixo desviado para a esquerda, não é para ser, né? Então ele vai ser negativo aqui, o QRS em D2, tá? Então não faz muito sentido, né? Na prática, é mais raro a gente encontrar aqui, né? Geralmente paciente com cardiopatia congênita, alguma coisa assim. Então tem QRS muito amplos e isodifásicos, né? Então você vê aqui em V1 tem R ampla pra caceta, em V1 tem R grande em V6, com da S profundo em V6, aqui sobrecarga biventricular. Tá certo, galera? Até aqui o eixo do QRS está até meio isodifásico, parece que tá tudo meio isoelétrico, né? Um eixo meio indeterminado até. Eu acho que eu falei bastante de eixo nessa aula, acho que talvez devia ter falado um pouquinho antes para vocês, mas eu tentei compreender aí os conceitos principais, a gente vai discutir eixo e a gente vai treinar os elétrons. Eu estou explicando para vocês os conceitos de normalidade e alteração, e depois eu vou fazer umas aulinhas para a gente ir treinando o eletro, tá? E laudando os eletros juntos, tá bom? Eu acho que é isso, galera. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Acho que aqui acaba. Falando sozinho, será? Não.
Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá, que susto. Eu vi o microfone apagado aqui. Meu Deus do céu, me deu um susto no coração. Então, a gente falou hoje um pouquinho sobre as alterações na amplitude do QRS, tá, galera? O QRS, lembrando, a gente tem que notar a amplitude, a duração, o eixo do QRS e a morfologia, tá? Então, hoje a gente cobriu a primeira parte, que era sobre a amplitude. A amplitude pode ser grande ou pequenininha, e a principal alteração quando tem grandes amplitudes é de sobrecarga. Tem os critérios de sobrecarga ventricular esquerda e sobrecarga ventricular direita. Sobrecarga ventricular esquerda nada mais é do que uma exacerbação daquilo que já acontece normalmente, né? Então, aqui em V1, você vai ter ondas S profundas, ondas R amplas em V6, se tiver sobrecarga atrial esquerda associada, desvio do eixo para a esquerda, padrão de strain sugerindo um grau de isquemia subendocárdica pela desproporção fibra-vaso, são os critérios de Home-Hill-Chest, um QRS mais largo também, sugere mais sobrecarga esquerda. A sobrecarga do VD, ele vai desviar o eixo do coração para a direita, para V1. O vetor vai apontar para V1, vai ter uma onda R ampla em V1. Em D1, o QRS vai ser negativo, vai desviar o eixo para a direita também, tá? Se for numa região mais basal do coração, pode fazer ondas S amplas em V5 e V6, tá? Existem uns critérios específicos ali, depois vocês vão treinando e vão decorando, mas esses conceitos gerais vocês têm que guardar, tá? É isso, galera. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Doutor, eu queria tirar uma dúvida, se eu Certo. puder. A gente Bom. falou ali do padrão strain, né, que vai estar presente nos critérios ali, que pelo que eu Uhum. entendi, então é um infra de segmento ST com uma onda T que é negativa também. Mas assim, Isso. se eu vejo um infra de ST com onda T negativa e mais de uma derivação consecutiva, eu vou pensar em um IAM, né, um IAM sem supra, na verdade. Uhum. Uma alteração isquêmica. Como é que eu faço para diferenciar que é só uma Muitas vezes. alteração de sobrecarga e não uma alteração isquêmica, sabe? Assim, então tem a primeira coisa é a clínica do paciente. Se o paciente está na tua frente com dor torácica, você vai, até que se prova o contrário, isso aí pode ser uma alteração isquêmica aguda, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você vai valorizar aquela alteração no eletro. O segundo ponto é você ver se o paciente tem outros critérios de sobrecarga. Então ele tem sim, mas ele tem uma puta onda R ampla em V5 e V6, ele tem sobrecarga atrial esquerda, é um eletro todo alterado, desvio do eixo para a esquerda. Essa alteração talvez seja num paciente já com uma sobrecarga mesmo, tá? Agora, o paciente tem um infra mais horizontalizado, talvez não seja da sobrecarga, né? Uma onda T negativa não tão, ela é mais simétrica, né? Não tão assimétrica. Então, isso também pode falar a favor mais de isquemia. Existe uma isquemia, né? Não é que não existe isquemia, mas aí você vai ter que utilizar ali critérios clínicos e se tiver muita sobrecarga, talvez seja mais da sobrecarga. Mas lembrando, o paciente tem muita sobrecarga no eletro, tá na tua frente com dor torácica e tem um padrão de strain no VE, esse cara já é um cara de mais alto risco cardiovascular, então você vai ter que tratar ele de maneira mais cautelosa, eu botaria ele em rota, clopidogrel, enoxa, até sair o resultado da enzima. Isso não vai determinar que você vai mandar ele para o CAT imediatamente, porque se for o infarto sem supra, você pode esperar o resultado da enzima para mandar ele para o CAT. E outra coisa que fala a favor também são alterações dinâmicas. Então, o paciente tem aquele padrão e depois se repete o eletro, o cara não tem mais o padrão. Então, isso daí foi uma alteração dinâmica. Isso fala a favor de isquemia. Não sei se entendeu, deu para parecer. Sim, sim, obrigado. Valeu, Rafa. Mais alguma dúvida, galera? Show. Beleza, obrigado a presença de todos. Até semana que vem. Vamos ver o chat.